Olha, gente, presta atenção. Acabaram as Olimpíadas, mas Simone Biles continua sendo notícia. Presta atenção, é que é americana, considerada uma das maiores atletas da história. Gente, ela tem um passado muito difícil, viu? E esse passado veio à tona agora. É que a Simone e a irmã foram deixadas pela mãe em um orfanato quando a ginasta ainda era criança. Aí, logo depois, elas foram adotadas pelo próprio avô. É que na história toda, vou resumir para vocês, a mãe da Simone Biles tinha problemas com álcool e drogas e abandonou as filhas por causa do vício. Agora ela afirma que está em recuperação e quer o perdão da Simone. Ao jornal Daily Mail, Shannon Biles disse, abre aspas, foi difícil abrir mão dos meus filhos, mas eu tive que fazer o que precisava ser feito. Eu não conseguia cuidar deles. Eu ainda estava usando drogas e meu pai não queria que eu entrasse e saísse da vida deles quando eu não estava bem. Fecha aspas. A mãe quer, gente, resumindo aí para vocês, o perdão da filha. Mas a gente sabe que, por outro lado, isso também não é um processo simples, né? A Simone sofreu muito. E esse sofrimento é compartilhado por todas as famílias que já foram destruídas pelas drogas. Esse vai ser o nosso assunto de agora. Participa com a gente, dá a sua opinião sobre esse caso. Está aqui o nosso WhatsApp, 999422478. Vem cá. Aqui no nosso estúdio a gente recebe o psicólogo Alexandre Brito. Obrigada, Alexandre, pela sua participação. Roberto. Recebemos também aqui duas mães, a Lohane Aquino e também a dona Renilda, perdão, a dona Renilda. Elas passaram por uma situação muito parecida, né, Lohane? Você se identifica com essa história, olhando, pensando aí na ótica da mãe da Simone? Boa tarde, Beta. Boa tarde, né, pessoal de casa. É complicado, porque ali foi uma situação assim, onde ela estava num contexto que ela teve que abrir mão das filhas, né? Então, os filhos foram parar no orfanato, né? E aí os pais dela resgatou ali as crianças. Então, assim, olhando pelo lado da Simone, é muito difícil para ela, quanto filha, ter sido abandonada pela mãe e tudo mais. Mas, olhando pelo lado da mãe, eu acredito que, para as crianças naquele momento, eu acho que foi a melhor opção, né? E os pais dela também ter pegado as crianças para cuidar também foi a melhor opção, né? Então, quanto mãe, eu acho, não sei, eu falo por mim, mas ela poderia talvez ter se esforçado um pouco mais para ter saído ali. Mas ainda há tempo, né? Ela está viva, ainda há tempo, que é o perdão da filha, né? E aí vamos ver, né, se realmente, né, ela está realmente disposta a reconquistar, né? Não volta mais, o tempo não volta mais. Hoje, né, Simone já é adulto, se eles cresceram, aquela infância ali não volta mais. Mas ainda há tempo de ter um perdão, de ter uma vida saudável aí, né, uma convivência saudável e fazer diferente. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente também, Lohane, de que forma que as drogas, de certa maneira, acabou afastando você um pouco do relacionamento, aquela coisa, aquela dedicação da mãe com o filho. Daqui a pouquinho você conta pra gente. Vamos primeiro também cumprimentar aqui a dona Renilda mais uma vez. Agora sim, acertei o nome, me perdão, tá? As drogas também trouxe isso pra sua vida? Um afastamento desse vínculo de mãe e filho? Boa tarde. Boa tarde. Sim, trouxe muito. De que forma? O que foi acontecendo? A que ponto chegou, dona Renilda? É tão difícil porque eu já comecei nas drogas com idade, já com meus filhos criados, né? Mas eu abandono, querendo ou não, eu abandonei, mesmo adulto. Porque a gente fala que os filhos da gente nunca crescem, né? Então, eu acredito que eu abandonei meus filhos também no momento que ele estava precisando, mesmo na fase adulto. Prejudiquei na fase do emprego deles, porque trabalhar e pensando, né, na mãe na rua, somente Matheus. Matheus, ele teve problema sério de depressão. Ele ficou com problema de ansiedade, né? E não foi a primeira vez que eu tinha pedido perdão. Já é a segunda vez, né, que eu tentei me recuperar das drogas.
Então, ele já tinha me dado a credibilidade da primeira vez. Então, é muito difícil. Ali, ambas partes, tanto dela como da mãe, tem que ter a credibilidade, né? Um tem que acreditar no outro. E só o tempo. Não existe data marcada. Só o tempo e dia a dia fazendo o possível de afastar cada vez mais do vício. Porque o vício, ele está do lado da gente ainda. Ele não foi embora, não. Muita gente acha que eu não posso ter uma recaída. Eu luto para mim não ter. Tanto que eu continuo fazendo meus tratamentos. É uma luta diária, né? Uma luta diária, é um inimigo que você tem dentro de você. Então, eu torço também que ela esteja pedindo, querendo aproximar da filha verdadeiramente bem, por vontade de ter uma filha de novo, né? Vontade de ser mãe, fazer o papel de mãe que ela não tinha feito ainda. Eu acredito que seja isso. Alexandre, de que forma que a droga age afastando, né, criando essa distância, esse distanciamento entre uma mãe e aquilo que ela mais ama na vida, que é um filho? Olha o poder da droga. A droga faz com que você tenha uma relação exclusiva com ela. Ou seja, a droga interrompe todos os seus laços afetivos, porque ela começa a te oferecer aquilo que você procura nela, ela te dá até um certo ponto, que às vezes essa primeira sensação e experiência de uso, que traz uma sensação de perfeição, de completude, de alívio de dor, de uma anestesia, seja como for. Só que lidar com o outro que você ama é afeto. A droga mexe com esses afetos, sabe? Ela pode fazer com que você não sinta nada ou sinta em excesso. E quem oferece a partir de então essa sensação, esse afeto, vamos dizer assim, né, esse sentimento, é a própria droga, mas não são mais pessoas. Então você começa, inclusive, a se afastar de pessoas para ter ali, de alguma forma, esse uso com as drogas. E, Roberta, pode ser mãe, pode ser pai, você pode ser presidente, você pode ser juiz, você pode ser desempregado, não tem cor, não tem classe social, a droga, ela pode, qualquer um pode ter esse problema com o uso. Então, a droga é como se ela desfizesse quem você é. Então, você é mãe, no uso de drogas você deixa de ser mãe. Você é pai, você é filho, amigo, você deixa, não você dá vai para deixando. associar. É difícil. Quando a gente está falando aqui de dependência, né? É difícil porque ela tira os valores, né? E você começa a se afastar. Esse uso que a gente está falando aqui, que é um uso abusivo, uma dependência de drogas, quando chega nesse ponto, de fato, então, a pessoa ela perde essa questão, vamos colocar assim, da identidade, vamos dizer assim. Então, a função social dela se esvai, né? Então, vai, de fato, tendo esse grande problema nos laços, inclusive nesses laços mais fortes que a gente tem, que é a família. A Carmelita Luz já participa com a gente aqui nas nossas redes sociais. Ela diz: boa tarde, Albertinho, os telespectadores também. Perdoar é bom, dá uma leveza. Eu perdoaria sim, viu? Dona Carmelita, lá de Jesus de Alá, em Cariacica. Beijão, maravilhosa. Já eu vou abrir mais espaço aqui para ler comentários. O Vanderlei, inclusive, mandou um comentário aqui bem polêmico, que eu sabia que ia chegar esse tipo de comentários. Daqui a pouquinho a gente vai ler, tá? Lohane, houve esse afastamento também, você com os seus filhos na época? Beta, na época, o meu filho mais velho, ele tinha 5 anos, né? Então, eu tinha ele de 5 anos e eu tinha a Jasmine, que era uma bebê na época. Hoje, Jasmine já tem 16. Mas o que acontece? Ali, naquela situação, naquele contexto, porque não foi somente droga, né? Eu já trouxe aqui outras vezes para vocês que acabei parando por conta das drogas, né? Dentro de um presídio. Então, assim, aí naquele contexto ali que eu me encontrava, que eu vi realmente o quanto eu estava distante dos meus filhos, o quanto eu não era mãe. Embora com uma bebê de 6 meses comigo, o quanto eu estava ausente, né, na vida dela e também na vida do Matheus, né? E é isso que o Alexandre falou, à medida que você vai fazendo o uso contínuo da droga, quando chega no ponto de dependência, fica difícil conciliar as funções de maternidade? Eu acredito, assim, que a pessoa, quando ela está ali no uso, ela não tem a noção, do que é prioridade.
né? O viciado, ele só quer usar, né? O desejo dele, a carne dele só quer sentir aquela sensação. E muitas das vezes, aquilo ali é para mascarar alguma falta. Assim, eu não sei o caso de Simone, mas assim, no meu caso, né, eu quanto filha de uma pessoa dependente, então ali, muitas das vezes você mascara ali, né, você quer você tenta suprir, na verdade, essa é a palavra, você tenta suprir uma falta que você tem. Né? Então, assim, eu não tinha a presença do meu pai, eu não tinha aquele afeto, eu não tinha aquela conexão, então eu supria isso nas drogas. E, inconscientemente, eu estava reproduzindo isso nos meus filhos. Interessante que você vem aqui hoje no programa com esses dois lugares de fala, né? Como uma filha que vivenciou o pai usando drogas e como uma mãe também que acabou repetindo esse mesmo comportamento. O que foi pior para você? Eu acho que quanto mãe. Mas antes de ser mãe, eu também sou filha. Então, assim, é o que eu falei, o inconsciente. Então, quando eu tive esse start, né, quando eu tive esse despertamento, que eu falei, opa, estou reproduzindo uma ferida que me fizeram, eu não quero isso para os meus filhos. Entende? E aí foi aonde realmente eu busquei ajuda e aí, né, graças a Deus, tenho constituído hoje uma vida totalmente diferente, proporciono um lar saudável para os meus filhos, que foi algo que eu não tive na minha infância. Então, hoje, Jasmin faz 17 agora, final do ano, aí depois dela tem mais 2 que eles nem sabem o que é isso. Eles não sabem o que é droga, eles não sabem o que é isso. E Jasmin, sim, ela era bebê na época. Então, o Matheus lembra um pouco e os outros, né, a Pérola, o Antônio, ele sabe de eu falar, né, de contar, né, o que a mamãe já sobreviveu. Então, assim, eu tenho um contato com meu pai hoje, amo meu pai, ele passou lá em casa segunda-feira, mas, infelizmente, ele ainda sofre com o uso, né? Então, e é muito difícil, porque eu gostaria de ter mais contato com ele. Né? Mas eu achei interessante a fala do doutor Alexandre aqui, falando que a droga ela quer o viciado só para ela, então ela quer exclusividade. E aí eu sinto muito isso, que às vezes meu pai até quer ir lá em casa, mas acho que ele tem vergonha, ele fica meio assim, ele vai muito pouco, muito raro. Então é algo assim, é uma doença. No distanciamento, né? E aí a própria pessoa mesmo ela já vai se excluindo. Diferentemente das idades dos filhos da Lohane, os filhos da dona Renilda já são crescidos. E tem, né, as próprias opiniões, as próprias percepções. A senhora tem noção de que forma a sua vida nas drogas acabou afetando a vida dos seus filhos psicologicamente? Tenho muita consciência disso. E tem hora que me dá vontade de perguntar isso para eles, Roberta. Porque hoje eu vejo meus filhos felizes. Mas eu tenho aquela curiosidade de perguntar quando eu era ausente, para me saber a parte deles. Né? Porque, tipo assim, um dia o Matheus virou para mim e falou que ele era meu filho, não era meu pai. Entendeu? Então eu vi nessa fala que eu estava dando trabalho para ele. Né? Sendo que eu que tinha que estar cuidando dele, não ele cuidando de mim. Então, mesmo eles adultos, eu falo que eles sofreram muito também. E tem hora que me dá vontade de perguntar, filho, até onde você sofreu? Tem alguma coisa que você quer falar comigo? Porque me ajuda, né? Tipo, levar isso ao psicólogo, porque a gente vai ao psicólogo sempre. Então, minha psicóloga pergunta, você já perguntou isso a eles? Só que eu nunca perguntei. Eu tento tirar da minha imaginação. Só que hoje ele tem orgulho de mim, Roberta. Muito orgulho. E só saber que ele me amparou, ele me acolheu, recebeu de braços abertos na casa dele, porque eu acabei com tudo, né? De que forma essa receptividade do filho estar de braços abertos para uma mãe, de que forma isso te ajudou e te ajuda? Olha, Roberto, se ele e João Pedro não tivessem acreditando mesmo no meu tratamento, eu já tinha voltado de novo para a rua.
O que mais me deu fortaleza de ficar forte é porque eles realmente acreditaram em mim e estão me dando um voto de confiança. É isso que a gente se pergunta, Alexandre. No caso da Simone, né? Claro que foi tudo muito difícil que a Simone viveu. Foi pro orfanato, foi adotada pelo próprio avô, né? Fora a vivência mesmo, até os 6 anos com a mãe, o que ela deve ter sofrido. E aí vem um comentário do Vanderlei que eu falei para vocês que eu ia ler. Boa tarde, Roberta. Por que a mãe da ginasta americana quer o perdão só dela, né, da ginasta? Eu acho que é porque ela é famosa. Será que é porque tem dinheiro envolvido? É uma pergunta que a sociedade acaba se fazendo. Mas, por outro lado, se não tem esse perdão, será que a mãe também pode perder essa motivação de se manter longe das drogas? É complexo isso, né, Alexandre? É muito complexo. A questão das drogas é o seguinte, quando você entra numa dependência, num vício, a gente nunca fala necessariamente que há cura, vamos dizer assim, né? Tem uma remissão e é um cuidado constante, permanente, para não ter o risco da recaída. Essa questão do perdão, da relação da Simone Biles com essa mãe também, cabe a Simone saber o que ela vai proceder. Isso é uma coisa muito particular. Não existem saídas, né, como fórmulas aqui para como lidar com isso, né? Tanto que, uma curiosidade da Simone, inclusive, na Olimpíada de Tóquio, que foi aquela que ela parou, interrompeu as atividades dela para cuidar de saúde mental, foi a única competição da vida dela em que a família não foi. Né? Então, assim, você vê que, inclusive, essa ausência da rede de apoio, até nesse momento de competição, pode mexer com a pessoa, né? É claro que eu não estou resumindo, dizendo que é isso que fez com que ela parasse, óbvio. Mas tem esse elemento incluído aí também, incluso nisso daí. E o perdão, assim, tem coisas que são imperdoáveis, tem coisas que são perdoáveis. Isso cabe a cada pessoa, aos seus valores, né? Saber lidar com isso, como vai se aproximar, né? Não se trata de mudar o passado, ou tentar esquecer, ou passar uma borracha, mas ressignificar. Ver com outros olhos, outro ângulo, pensar de uma outra forma, pensar de um modo que não pese mais tanto aquilo que passou. Não se trata de negar, nem romantizar, mas também como que eu consigo ver isso que passou, porque só existe, por exemplo, a psicologia, a psicanálise, elas só são possíveis porque a gente consegue afetar o nosso passado nesse modo de olhar com outros olhos, mudar a nossa posição, ressignificar, dar novos sentidos, né, para as coisas, né? Então, essa questão então da Simone, essa questão do perdão, cabe a ela, claro, e saber o que é possível nesse novo, como eu gosto de falar, nesse novo arranjo e possibilidades familiares. Então, isso aí cabe à família, cabe a Simone, cabe a esses laços saber o que eles podem fazer entre si, né? E a gente não sabe qual que é a função desse surgimento, desse pedido de perdão, dessa dificuldade dessa mulher, né? Porque quando ela está em dependência, em vício, pelo relato dela, e coloca os filhos para adoção, por incrível que pareça, para muitas pessoas, isso ainda pode ser uma atitude responsável. Tá? A Lohane concordando. Foi a fala da Lohane, né? Falando assim, talvez na época era o melhor que a mãe podia fazer por essas responsável, crianças. Inclusive legal, né? Tem amparo legal para isso, entende? Assim, é bem diferente de outros casos que a gente vê aí muito cruéis. Então, é uma coisa que, é claro que aqui a gente não consegue definir como que isso, uma melhor saída, mas existem possibilidades de ressignificação, sim. Olha só, vários comentários acabaram de chegar aqui para a gente nas nossas redes sociais, de pessoas que se identificam com essa realidade. Tem uma pessoa que diz, me chamo Lisa, eu estou com 2 crianças criando, tá? Uma de 4, outra de 10 anos, que a mãe abandonou por causa das drogas. E detalhe, eu nem sou parente da mãe deles. Também tem outro comentário de uma pessoa que diz, boa tarde, Roberto, eu crio meu filho sozinho desde os 4 anos de idade, hoje ele tem 11, 6 anos sem ver a mãe por conta, né, do crack. Sou Bruno, de Colatina, e ela continua usando crack até hoje. Tem uma outra pessoa que diz, hoje minha filha vive nas drogas, eu que tomo conta dos filhos dela. Eu fico pensando, Robertinha, se não fosse eu e o pai dela, não sei o que seriam deles. Como vocês sabem, as mães que têm esse problema com drogas não vivem, mas eu tenho fé em Deus, viu, que um dia ela vai voltar a olhar pelos filhos. Tem uma outra pessoa que diz, boa tarde, Albertinha, realmente é muito triste, é um vício terrível. Eu perdi 3 sobrinhos pelas drogas, todos 3 muito jovens.
A gente vê que isso vai, né, de geração em geração. Também tem outro comentário de uma pessoa que diz: eu moro ao lado do terminal de Campo Grande, aqui tem um monte de mulheres vivendo na rua, já perderam os filhos, o marido, eu fico tão triste, né? Já vi filho vindo atrás da mãe e não conseguir levá-la de volta para casa. A senhora já viveu alguma cena assim, dona Renilda, dos seus filhos irem atrás da senhora, tentar levá-la para casa? Roberta, por eles me conhecer como o meu gênio era muito difícil, ele não foi. Só João Pedro foi uma vez, porque ele ouviu falar que eu estava querendo um tratamento. Ele foi e eu virei para ele e falei que ele não era meu filho. Foi a fala que eu dei para ele, foi tudo que eu falei para ele. Então, por eles conhecer o meu gênio, como é muito forte, não adiantava eles ir atrás de mim. Eu acho que eles torciam por mim mesmo. Porque eu ficava naquela vontade deles ir. Eu falava mesmo. Porque no dia que eu comecei a usar droga, Roberto, e quando meu filho descobriu, eu queria só uma coisa deles. Dos 3. Não vou falar de 1 nem de 2, não. Dos 3, mesmo que um hoje não se encontra aqui mais. Porque o que me levou ir até as drogas? Porque já tinha uma família formada. Já tinha meus filhos criados. Mas eles nunca perguntaram. Então, mesmo eu me tratando agora, fora das drogas, tem muitas perguntas ainda que eu preciso de saber. Tanto do lado, o que eles acharam, o que eles sofreram comigo, porque eu tenho essa curiosidade, para mim crescer mais no meu tratamento, entendeu? Porque cada um está assim, igual essa mãe aí, ó. Ela tem 4 filhos, ela não pode só estar olhando só uma filha, ela tem que tentar recuperar os 4, né? Por quê? Ela, de repente, ela tem vontade de ser mãe de novo, querer ser mãe de novo. Quando você passa o efeito da droga, vem esses desejos. Mas quando você não encontra o desejo na rua, como eu sentia saudade dos meus filhos, o que eu fazia? Eu pegava a droga, porque quando você está usando a droga, você não lembra de ninguém. Ela é sua única companheira. Você não tem medo de nada. Você enfrenta tudo. Nem existe a palavra medo quando você está usando a droga. Ela é mais forte do que tudo que pode imaginar. É uma coisa, assim, impressionante. Hoje, com pouco tempo mesmo largado, eu invito de sair na rua. Porque quando eu vejo alguém usuário, eu tenho medo. Eu tenho medo dessa Renilda ainda que tem lá dentro de mim ainda. E que bom que a senhora se conhece para se proteger dos seus medos. Olha só que importante essa visão dela. Tem um relato aqui interessante de uma pessoa que diz: boa tarde, eu gostaria de participar. Eu vou ler seu comentário. Ela diz: eu já fui usuária, perdi meus filhos, bebia demais, já até me envolvia em tráfico. E todos falavam que para mim era só morte ou cadeia. Mas Deus é maravilhoso. Um dia, eu estava 5 dias presa numa casa, usando drogas, amanheceu o dia e falei: eu vou ali. E até hoje eu não voltei mais. Já tem 20 anos. Hoje eu tenho os meus filhos de volta, já se casaram, eu tenho netos, casei de novo, sou evangélica. Olha, a gente chega a se arrepia, que coisa mais linda esse depoimento. E a gente está vendo aqui histórias de mães que conseguiram refazer esses laços com os filhos. Volta a ser o que era antes, Lohane? Assim, Beta, como eles eram muito novos, né? Então, assim, ainda bem, né, que eu consegui pegar ali, né, logo no início. Então, assim, eu acredito que a gente se ressignificar. O que passou, ele não volta mais. Mas a partir do momento, igual essa mulher acabou de falar, que história mais linda. Lindo mesmo. Inclusive, eu quero convidar essa mãe para vir um dia com a gente no programa, viu? Que coisa linda. Entre em contato com a gente mais uma vez. Isso mesmo. Então, assim, dá sim para fazer novo de novo. Eu acredito que todo dia é uma oportunidade da gente fazer diferente, Beta. Todo dia é uma oportunidade. Ninguém nasce sabendo ser mãe. Ninguém nasce sabendo ser a supermãe, a protetora. Não, a gente vai aprendendo todos os dias. E esse erro que aconteceu, esse erro do passado, essa situação que você até lendo o comentário, você falou assim, de geração, era algo que meu pai passou para mim, mas é algo que eu não vou passar para os meus filhos. Eu acordei em tempo. Então, quando eu vi o que estava acontecendo ali, eu já logo tive start, né? E a gente, né,
Já tem o quê? Acho que uns 2 anos quase que eu venho aqui. Eu acho muito gostoso. Estava até com saudade de falar gente um pouquinho. também, Tava muito atarefada. Mas, assim, é gostoso demais eu poder um pouco olhar para trás e ver, uau, eu consegui. E ainda, assim, ainda não estou lá onde eu quero, mas, assim, olhar para os meus filhos e ver a educação que eles têm hoje, o que eu posso proporcionar eles. Hoje eu não falo de financeiro, eu falo de caráter, de educação, de amor, de cidadão, formar cidadão. E isso, para mim, assim, é graça de Deus. Alexandre, a gente já está aí, ó, nos segundos finais. Só deixa aquele recado para aquela mãe, assim como a mãe da Simone, ela disse que está esperando com paciência o perdão da filha. A paciência ela serve para tudo, né? Ela pode ajudar você a reconstruir laços, né? Porque a pressa de reconstruir laços pode piorar, né? E a pessoa pode achar que aquilo ali realmente pode ser algum outro interesse, e você também tem que dar um tempo para o outro pensar e lidar com isso, né? Então a paciência de fato ela é essencial e é importante que a gente saiba lidar com as nossas angústias, com outras saídas que não a dependência e o vício, que são formas muito sofridas e que, no fundo, acabam não resolvendo a situação, piorando ela. Então, pedir ajuda, encontrar pessoas para essa rede de apoio e, de fato, a paciência e a constância podem fazer toda a diferença. Perfeito.